Antes de darmos início à nossa segunda aula, eu quero passar algumas informações para vocês. Essas informações eu costumo passar para os meus alunos, porque às vezes tem alguma situação onde que os alunos eles estudam e acabam não aprendendo. Pessoal, qualquer tipo de linguagem de programação, JavaScript, PHP, Python, qualquer uma delas. Se a gente não separar pelo menos um tempinho por dia para estudar, para praticar um pouquinho, não adianta, não vai ter um resultado bacana, né? A gente vai estudar, mas não vai ter aquele resultado que a gente espera, porque a programação ela é prática, tá? A gente tem que praticar, a gente tem que colocar a mão no código, a gente tem que fazer os nossos códigos. Então, se a gente não praticar, com certeza o aprendizado vai ser bem demorado, tá? Então, tenha isso daí em mente, para a pessoa conseguir ser um desenvolvedor de alto nível, ela tem que praticar pelo menos um pouquinho por dia, tá? Não adianta só assistir aula também e achar que está aprendendo a programar. Só assistir aula não resolve, tem que programar junto. Agora que a gente já conhece o nosso Explorer, sabe como é que funciona aqui, eu já criei uma pastinha lá na minha área de trabalho chamada Aula 02. Nessa pastinha aqui eu vou criar um documento mínimo de HTML. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, New File, vou colocar aqui, ó, index.html. Para eu criar um documento mínimo aqui de HTML, tem um recurso aqui do VS Code que ele já completa para a gente. Tá? A gente não precisa digitar todo o código na mão, linha por linha. Um documento básico aqui ele cria para a gente. Se a gente colocar aqui, ó, o ponto de exclamação, tá? E vai vir aqui umas opções, ó. É o primeiro ponto de exclamação que aparece. E a gente der Enter, ele já vai preencher aqui para a gente com um documento mínimo de HTML, tá? Facilita bastante. Então a gente não precisa digitar todo o código. Vou apagar aqui só para a gente ver agora uma segunda opção que a gente tem. Então a segunda opção que a gente tem aqui para criar um documento mínimo de HTML, é só a gente começar a digitar HTML. O VS Code vai apresentar para a gente aqui algumas sugestões. A gente escolhe aqui o HTML5 e dá um Enter aqui e pronto. Vamos só colocar aqui o português BR, né, o PT, BR, e aqui colocar a aula 02, só para a gente não se perder depois nos nossos códigos. Pessoal, aqui para a gente criar o nosso código em JavaScript, a gente pode selecionar aqui uma parte no documento HTML. A gente pode colocar o nosso código aqui debaixo do title, por exemplo, colocar aqui um script. Vai aparecer dois tipos de script, tá? A gente vai só ver o primeiro e depois a gente vê como que funciona o outro. Então, se a gente colocar o script aqui, vai funcionar. Só que é assim, quando a nossa página HTML começar a carregar, ela vai começar a ler o script. Então, se a gente tiver o script aqui muito grande, pode ser que a visualização, o load da nossa página, demore para carregar. Então, isso daqui acaba prejudicando um pouco a performance do documento HTML, né? Demora um pouco mais para visualizar o conteúdo. Então, eu não costumo colocar o código aqui em cima. Outra forma da gente colocar o nosso código seria aqui antes do fechamento do body. Então, a gente coloca o nosso código aqui. Tá? Eu vou colocar aqui um exemplo só para a gente ver como que funciona. Esse método aqui, ele vai pegar o que eu escrevi aqui dentro, o que eu digitar aqui dentro, e apresentar na tela. Vai apresentar no documento HTML. Tá? Então, ele está começando aqui, ó, document.write. Ou seja, documento, escreva. Esse comando aqui, ele vai escrever, apresentar na tela o que eu digitar aqui dentro. Tá? Se a gente colocar aqui o mouse em cima do escreva, aqui do write, ele vai aparecer aqui ó, o que é esse código. No caso aqui é um método. E quando a gente fala em método em JavaScript, ele sempre vai vir acompanhado com um parênteses. Tudo bem? Para a gente digitar um texto aqui dentro, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, exemplo de texto.
Para o JavaScript conseguir entender isso daqui como um texto, eu preciso colocar esse texto aqui dentro de aspas. Tá? Pode ser aspas simples, aspas duplas ou crase. Se eu colocar uma crase aqui, ó, crase é aquele sinalzinho de agudo ao contrário, né? Se eu colocar uma crase aqui, também vai funcionar. Então, se eu pedir para rodar aqui no navegador esse código, ele vai apresentar aqui essas informações na tela. Tá? Utilizei aqui a crase, mas pode ser aspas simples ou aspas duplas. Eu prefiro usar aspas simples. A crase a gente usa bastante para fazer as interpolações. Daqui é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Então eu costumo usar as aspas simples, que é mais fácil. Ou as aspas duplas também. Tudo bem? Como a gente já sabe, o nosso documento aqui está aguardando para ser salvo. Quando ele apresenta essa bolinha branca aqui em cima, ó, é porque ele está aguardando para ser salvo. E para a gente salvar o documento aqui, a gente aperta a tecla Ctrl S. Ctrl S de sapato, tá? Ctrl S. Então apertamos aqui a tecla Ctrl S. Então, se eu pedir para apresentar na tela essas informações aqui, vai aparecer aqui, ó, exemplo de texto. Vai aparecer no meu HTML esse texto aqui. Mas antes de pedir para apresentar, eu vou deixar um pouquinho menor aqui, para na hora que a gente abrir o navegador aqui, ficar do lado e a gente acompanhar as duas telas. Eu já volto no código aqui para a gente ver as duas partes juntas. Tá? Para deixar isso daqui em tela cheia, a gente aperta o Ctrl B. Tá? Ctrl B de bola e deixa a tela cheia. Então, o que eu digitei aqui, ó, apareceu aqui no navegador. Então, se eu colocar aqui, ó, uma aspas duplas no lugar da crase, vai funcionar do mesmo jeito. Salvando aqui, ó, Ctrl S para salvar, funciona do mesmo jeito. A mesma coisa com aspas simples. Então, pessoal, reparem aqui. Na maioria das linguagens de programação, quando a gente faz uma linha de código, a gente precisa colocar um ponto e vírgula no final. Aqui no JavaScript já não precisa. A gente pode ver que mesmo sem o ponto e vírgula, ele funciona. Tá? Eu vou salvar aqui, ó, sem o ponto e vírgula, está funcionando. Se eu colocar aqui o ponto e vírgula, vai funcionar do mesmo jeito. Então o JavaScript ele tem essas facilidades. A gente não precisa colocar esse ponto e vírgula aqui no final para dizer que limitou o código. Mas para boas práticas, né, para a gente acostumar a fazer direitinho e não se perder também no nosso próprio código, a gente coloca, eu pelo menos, eu coloco o ponto e vírgula no final, só para eu saber que ali já terminou uma linha de comando. Tudo bem? Continuando aqui no nosso código, quando a gente vai colocar um texto para apresentar na tela, a gente precisa colocar entre aspas duplas, simples ou crase. Esse conteúdo que fica dentro dessa limitação das aspas simples, duplas ou crase, a gente chama de string. Tá? Então, string é um conjunto de caracteres que vai formar um texto aqui dentro. Tá? A string aqui está com espaço, não tem problema nenhum, mas o conteúdo que está aqui dentro, ó, esse conteúdo aqui se chama string. E string em JavaScript e em outras linguagens de programação é um tipo de variável. Tá? Então temos a variável do tipo string, que é um conjunto de caracteres, e também temos outros tipos de variáveis. Por exemplo, então tem essa palavra reservada var, para a gente declarar uma variável. Então eu vou colocar aqui, ó, var, vou chamar a variável de a. Só um exemplo, tá? Eu vou atribuir aqui um valor para essa variável. Eu vou colocar aqui um valor de 10. Então, eu estou dizendo aqui para o JavaScript que eu estou criando uma variável. O nome dela é a. Eu estou chamando essa variável de a. E estou atribuindo, através desse sinalzinho aqui de igual, que é o sinal de atribuição, um valor de 10. Então, essa variável aqui, ela vai ter o valor de 10. Se eu passar o mouse aqui em cima, ó, ela já informa para mim, o VS Code já informa para mim qual tipo da variável que eu estou utilizando. Aqui no caso é number, tá? Ela está identificando como number. Reparem que no JavaScript a gente não precisa informar o tipo da variável que a gente está utilizando. O próprio JavaScript se encarrega de identificar isso. Tá? Eu passei aqui um valor 10, então ele já identificou que essa variável aqui é um number, é um número. Eu vou criar uma outra variável aqui, eu vou chamar de b. Tá? Esses nomes de variáveis aqui que eu estou colocando é só para exemplo. Tá? A gente não vai utilizar isso daqui nos nossos códigos. Eu vou passar aqui
uma informação para essa variável, eu vou atribuir aqui um valor para ela, só que eu vou atribuir um valor de texto. Tá? Um valor de texto, então a gente tem que colocar entre aspas duplas, simples ou crase. E esse texto aqui é uma string. Vou colocar aqui uma palavra, vou colocar JavaScript, só para a gente ter um texto aqui dentro. Então, se a gente passar o mouse em cima da variável b, ela já vai aparecer aqui para a gente, ó, é uma string. E eu não informei que é uma string, o próprio JavaScript entendeu que isso daqui é uma string. Agora, vou fazer uma outra variável aqui, ó, a variável c. A variável c recebe 10.5. Em outras linguagens de programação, quando a gente vai tratar um número que não é um número inteiro, é um número quebrado, um número com ponto, a gente fala que isso daqui é um valor um número flutuante, é um float, né? É diferente dessa variável aqui em cima, a variável a. A variável a, ela seria um inteiro, um integer. Então, se a gente colocar o mouse aqui em cima da variável c, ele vai entender que é um number, mesmo a gente colocando aqui ó, o valor quebrado, o 10.5. Então, o JavaScript ele já faz essa identificação para a gente quando a gente vai tratar sobre variáveis. A gente não precisa tipar a variável para informar qual tipo de dado a gente está colocando dentro de uma variável. Então, o JavaScript ele ajuda a gente nisso. Pessoal, para as nossas aulas não ficarem tão longas, né, os vídeos não ficarem tão compridos, a gente vai parar por aqui, mas a gente vai continuar na próxima aula falando sobre variáveis. Mas antes da gente terminar, apesar desse curso ser de algoritmos e JavaScript, eu preciso passar algumas informações para vocês para a gente, pelo menos, conseguir entender como é que funciona aqui o documento que a gente está fazendo. Deixa eu só acertar aqui para ficar mais juntinho aqui as informações. Eu coloquei essa tag aqui, script, é porque a gente está colocando aqui dentro comandos JavaScript. Então, se eu vir aqui fora da tag script e colocar um comando de JavaScript, não vai funcionar. Ó, quer ver? Você vê que até a cor dele não fica igual aqui de baixo, né? Porque ele já está entendendo que isso daqui não é um comando que é de HTML. Então, para a gente digitar o nosso código de JavaScript, tem que estar dentro dessa tag aqui, ó, JavaScript, antes do fechamento, tá? Bem aqui no meio. Tá? A gente vai continuar na próxima aula falando também sobre variáveis.